Bom, galerinha, nós temos aqui um exercício que é clássico quando se trabalha com ângulos. Nós precisamos determinar a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros do relógio em um determinado horário. Mas antes disso, nós vamos estabelecer uma relação de movimento de cada um desses ponteiros de acordo com o período de tempo. Então nós podemos pensar primeiro no ponteiro dos minutos, que ele percorre uma volta completa a cada 60 minutos. Então nós vamos colocar aqui a relação que nós precisamos de 60 minutos para percorrer 360 graus. E com essa informação, nós podemos olhar aqui para o nosso relógio e observar que ele foi dividido em 12 pedaços iguais, de 1 até 12, e para percorrer esse tamanho de 1 até 2, nós dividimos o 360 por 12 e nós temos 30 graus a cada marcação de hora. Então, por isso, nós podemos observar que o ponteiro das horas vai percorrer uma distância menor a cada 60 minutos. Então, em 60 minutos, ele pula do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim vai. Então, nós podemos colocar aqui que nós precisamos de 60 minutos para percorrer 30 graus. Outra relação possível aqui, nós poderíamos dizer que nós precisamos de 2 minutos para percorrer 1 grau, ou aqui em cima nós podemos dividir por 60, então nós precisamos de 1 minuto para percorrer 6 graus. Todas elas são válidas e são equivalentes. Então, para começar, no item A, nós vamos marcar o horário aqui no relógio para ter uma ideia do nosso esboço. Como nós temos 3 horas exatamente, nós vamos colocar o ponteiro das horas sobre 12, dos minutos sobre 12, e o ponteiro das horas exatamente sobre o 3. Como não passou nenhum minuto além das 3 horas, ele vai ficar alinhado com o 3. Então nós podemos pensar aqui que nós temos o menor ângulo, que é esse aqui formado. Como não houve movimentação nenhuma, nós podemos pensar que esse ponteiro está localizado sobre o 3, e do 12 até o 3 nós temos 3 pedaços de 30 graus. Então aqui é fácil de verificar no item A que nós temos um ângulo de medida 90 graus. Nós não precisamos trabalhar porque não houve movimentação no ponteiro das horas. No item B, nós temos 8 horas e 30 minutos. Nós iniciamos o nosso desenho posicionando o ponteiro dos minutos sobre o 30, que aqui está sobre o 6. Nós precisamos posicionar o ponteiro das horas, que está localizado entre 8 e 9. E aí nós precisamos saber o quanto que andou em cada um deles. Nós observamos também aqui que o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio é esse aqui. E aí nós podemos observar que nós temos do 6 até o 7, 30 graus. Além disso, do 7 até o 8, nós temos 30 graus. Então, nós precisamos contar o quanto esse ponteiro das horas passou do 8. E aí nós precisamos da relação de 60 minutos, 30 graus. Então, nós vamos colocar aqui. Nós temos que a cada 60 minutos, o ponteiro das horas anda 30 graus. Eu quero saber em quantos graus ele andou em 30 minutos. Aqui é fácil de verificar, porque se nós andarmos a metade, vai ser 15 graus. Mas com essa regra de 3, vocês vão chegar no mesmo lugar. Então, esse x que nós precisamos encontrar aqui, vale 15 graus. Então, nós temos aqui 30 graus mais 30, 60, mais esses 15 do que já andou depois do 8, nós temos um ângulo de medida 75 graus. No item C, nós temos um horário de 3 horas e 45 minutos, e como vocês podem observar, eu coloquei um círculo um pouco maior para facilitar a visualização. Eu vou marcar primeiro o ponteiro dos minutos, que está sobre o 45, que aqui está relacionado ao 9, e o ponteiro das horas, ele está mais próximo do 4 do que do 3. Isso porque está próximo de fechar 1 hora para ir para 4 horas. Então nós vamos posicionar aqui numa posição que não precisa ser a real, mas só para nós enxergarmos o que precisa ser feito. Quando nós utilizamos a relação aqui da movimentação do ponteiro das horas, nós não estamos calculando o quanto falta para chegar, mas o quanto passou do horário que nós temos. Então, por exemplo, aqui, quando fizer aquela relação, nós vamos calcular esse ângulo aqui, que é o quanto passou das 3 horas. Então, nós podemos observar aqui que do 8 para o 9 nós temos 30 graus, do 7 para o 8 nós temos 30, do 6 para o 7, 30, 30 aqui também, e aqui também 30. Só que o cálculo que nós vamos fazer aqui, isso é ótimo, tá? Esse cálculo que nós vamos fazer vai representar esse ângulo, do 3 até o 4. Então nós podemos pensar em colocar mais 30 graus aqui, no final nós temos 180 graus, e nós vamos descontar o que já passou, que nós vamos calcular agora, que é x. Então nós vamos utilizar a relação aqui de cima para fazer esse cálculo. Então nós temos aqui a relação 60 minutos, 30 graus. Eu quero saber quantos graus nós temos em 45 minutos. E aí nós descontamos o valor obtido aqui do x. Então vamos lá. Numa regra de 3, nós sempre podemos simplificar na horizontal e na vertical. Por isso que eu posso simplificar aqui por 30. Nós temos 2 aqui e 1 aqui. Isso equivale a dizer que nós temos 2 minutos, anda 1 grau. Aqui nós temos, então, a relação por meio dessa regra de 3, 2x
igual a 45. E aí nós vamos dividir por 2. Então nós temos x é igual a 45 dividido por 2. E isso aqui é igual a 22,5. Para finalizar e obter a resposta correta, nós vamos ter que fazer 180 menos 22,5 graus. E aí nós temos o valor de 157,5 graus. Se vocês quiserem transformar esse 0,5 em minutos, também pode, mas não é necessário. 157,5 graus. No item D, nós temos 5 horas e 40 minutos. Vamos posicionar o ponteiro dos minutos sobre 40, que aqui no caso vai ser sobre o 8. E aí nós temos 5 horas quase chegando em 6. Então nós temos mais ou menos essa localização aqui do ponteiro das horas. O ângulo que nós precisamos determinar a medida é este. E nós podemos observar aqui que nós temos dois pedaços de 30 graus, do 7 até o 8, do 6 até o 7. E aí nós temos que calcular agora o quanto sobrou aqui, o quanto falta do 6 até o ponteiro. Só que quando nós utilizamos aquela relação de 60 minutos, 30 graus, nós calculamos não o ângulo que nós precisamos aqui para determinar, mas o que está fora. Então nós podemos novamente pensar que nós temos 90 graus e nós vamos descontar o quanto ele percorreu em 40 minutos. E aqui eu vou chamar de x. Então nós podemos expressar o ângulo que nós precisamos calcular por 90 menos quanto? X. E o x é o que nós vamos calcular agora. Então nós temos a relação 60 minutos, 30 graus. E aí nós temos agora, então, 40 minutos, x, que nós precisamos determinar. Nós podemos simplificar essa regra de 3 aqui, dividindo por 30. Então aqui nós temos 2 e aqui 1. Fazendo a regra de 3, nós temos 2x igual a 40. E aí a gente obtém 20 dividido por 2. Nós temos aqui 90 menos x. O ângulo que nós temos aqui tem medida de 70 graus. Então o item D, 70 graus. Só vou marcar aqui em cima antes que a gente se perca de 70 graus. Para finalizar esse exercício, nós vamos determinar a medida do ângulo formado pelos ponteiros quando estão posicionados no horário de 9 horas e 35 minutos. Então nós vamos colocar o ponteiro dos minutos sobre o 7, que representa os 35 minutos, e o ponteiro das horas vai estar entre o 9 e o 10. Nós precisamos observar aqui que do 7 para o 8 nós temos 30 graus, do 8 para o 9 nós temos 30 graus, e o ponteiro das horas percorreu um certo caminho, porque ele percorreu alguns minutos aí dentro. Nós precisamos observar que aqui, diferente do item D que nós precisamos descontar, nós podemos observar que nós temos que pegar 60 graus mais o que ele percorreu. Então esse x é determinado pela relação de 60 minutos, 30 graus, e aqui nós precisamos acrescentar 60. Então nós temos que esse ângulo vai ser dado por 60 mais x. E esse x vai ser dado pela relação que nós temos 60 minutos, 30 graus, e aí nós precisamos determinar com 35 minutos. Observem que nós podemos de novo fazer a simplificação. Aqui nós temos 2 e aqui 1. Então 2x é igual a 35. Se nós dividirmos 35 por 2, vai dar 17,5. Portanto, eu preciso adicionar esse 17,5 graus com 60 graus. Nós temos aqui 77,5 graus. Esse 0,5 quer dizer meio grau. Meio grau equivale a 30 minutos. Se quiser, é possível também colocar aqui como 77 graus e 30 minutos.